Já estou mais velho um pouco, né? A pessoa é mais velha, precisa de paciência. Não é? Preconiza? Maravilha. Sentado como está, fica à vontade. Você está na casa de Deus. Abra a sua Bíblia. Na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Capítulo de número 2. E versículo de número 15. Junto leremos para a glória de Deus só 15. Capítulo de número 2, o versículo 15. 2 Timóteo. Carta 2 Timóteo, capítulo de número 2, e versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém? Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos aqui uma indagação do apóstolo Paulo. Paulo está indagando através de uma advertência a Timóteo, ao jovem Timóteo. Aqui aproximadamente ele já está acima de 20 anos, mas quando Paulo chama ele a um particular, a cumprir-se promessas comprometidas a ele, e vai dar posse para ele ali na igreja de Éfeso, na entrada da Ásia Menor, e colocando ele ali, dando a posse a ele então vai pastorear aquela igreja. Paulo o chama como presbítero, né? Unge, consagrando ele, imposta, dando a posse a ele, a igreja de Éfeso, a entrada da Ásia Menor. E Paulo vai dizer assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, e para nada aproveita senão para a perdição dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ele vai dizendo, vai regendo, escrevendo: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerão como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns e muitos. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo de promessa: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que proferir o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. No capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, Paulo vai entregar Alexandre e este aqui, personagem chamado Himeneu, vai entregar os dois nas mãos de Satanás. Está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Então Paulo diz: eu já entreguei na mão de Satanás esses dois personagens, porque eles estão pervertendo a igreja do Senhor aqui em Éfeso, porque eles estão ordenando comichões, falatórios, aquilo que não se deve falar em público. E quando acabava o culto lá, pastores, esses dois personagens tinham costume de ficar com comichões nos ouvidos, apontando defeito de pregadores, de cantores, de pessoas que utilizavam da tribuna
Paulo rege este jovem chamado Timóteo, porque na verdade Timóteo, ele, quando tinha 16 anos, Paulo leva ele para Éfeso, e os anciões de lá não aceitaram ele, porque a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia, uma comparação. O pastor Fabiano, nosso pastor, nosso líder espiritual, pega o Luiz, meu xará, e consagra ele ungido presbítero, e leva em posse numa igreja, e lá só tem pessoas de 65 anos, 70 anos à frente, são anciões, e por ele ser um menino de 16 anos, os anciões não estavam aceitando ele. Ele estava tendo dificuldade em contracenar, em receber o limitivo da palavra de Deus através de um menino de 16 anos. Mas o segredo não está na idade, o segredo não está no tempo, o segredo não está no ambiente, o segredo é quem está no ambiente conosco. E o Senhor estava com Timóteo, o Senhor era com o menino de 16 anos, porque Paulo, ele tinha a graça e a habilidade de Deus de enxergar além do alcance. Tanto foi com Timóteo como com Tito. Tito era 11 anos mais velho que Timóteo. E ele conseguia, olhando nos olhos, ver quem seria amanhã, através do Espírito Santo, que é tão importante, o Espírito Santo para a igreja, desde as eras dos tempos remotos. É impossível prosseguir sem o Espírito Santo. Não há escola de profeta, não há academia de profeta, não há seminário profético sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, a expectativa e a esperança das pessoas que vão ser salvos, das pessoas que vão propagar as boas novas e refletir o amor de Jesus para os corações abandonados e desesperados. E é isso que Paulo fazia. As igrejas da época não eram como é hoje, né? As igrejas ou eram na frente da casa ou eram no fundo da casa, eram lugares simples, humildes, e não tinha nem nome, o nome era da cidade, era a cidade que levava o nome, portava o nome para a igreja da época, através das 13 cartas do apóstolo São Paulo, que escreveu e regiu, e enviava, além dele escolher, através dos olhos de Jesus, com os olhos de Jesus, obreiro e obreiras na época, é porque essa palavra obreiro é uma palavra universal. Obreiro e obreiras é uma palavra universal, é uma palavra que abraça toda a etnia de obreiros, toda a hierarquia de obreiros. Então não importa se você é diácono, se você é cooperador, cooperadora, diaconisa, diácono, evangelista, evangeliza, presbítero, hoje bispa, pastor, missionário, não, isso não importa. Essa palavra universal chamada obreiros abrange toda essa categoria de hierarquia. Então quando fala você é obreiro lá na igreja do profeta de Paulo, sim, eu sou obreiro. Se você quiser classificar a sua hierarquia como diácono, diaconisa, presbítero, pastor, amém, fica ao teu critério, porque a Bíblia diz: dá honra para quem tem honra. Hebreus 13, dá honra para quem tem honra. Eu tenho certeza que você tem honra de Deus sobre a tua vida, tenho certeza. Então, o bem da verdade é que Timóteo, ele não se importou com os algozes que se levantaram contra ele. Embora homens de 65, 70 anos, que era tido como anciões na época, até hoje se trata, a Bíblia retrata anciões ainda, porque esses homens eram homens letrados, estudados, preparados, experientes pela idade. Então, geralmente não aceitaram o menino Timóteo, mas o Espírito Santo aceitou ele, porque ele se ofereceu uma obra, pastor, de coração. Ele abraçou a causa, como canta aquele hino, né? 15 fala, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Aleluia.
E esse era o desejo que ansiava na alma de Timóteo. E Paulo enxergou isso. Paulo tinha essa visão além do alcance e abraçou esse menino e colocou ele na posição que Deus o chamara. Isso é muito importante, que você busque os dons e busque com excelência. Que a palavra excelência também é uma palavra universal. Excelência significa com ousadia, com extremidade, significa também com extraordinariedade, com extraordinário, com algo impossível humanamente falando. Isso é excelência. Que você seja uma pessoa excelente para receber os dons de Deus. E não precisa ser um dom, pode ser os dons. Já eu vou adentrar a Bíblia Sagrada. Nós temos 21 dons. De Gênesis, Apocalipse, nós temos 21 dons, pastores. Não é simplesmente poucos dons, é dons que estão distribuídos para o povo, para a igreja, está distribuído para obreiros, e fica na consequência de quem se interessa pelos dons. E uma vez sem o Espírito Santo, é impossível buscar esses dons, é impossível receber esses dons. Paulo fala que é necessário que você venha à frente, na ponta do altar, e recebe a oração por imposição, que a oração seja feita, posicionada as mãos e ordenada sobre você o Espírito Santo. Não é isso que Paulo fala? Porque sem o Espírito Santo você não consegue ir além, receber os dons que está distribuído para nós outros. E este menino aqui, já não mais com 16 anos, já dirigindo, já pastoreando a igreja de Éfeso, já com alguns anos, já com 22 anos aqui, 23 anos, ele então recebe uma advertência do seu pai na fé, de Paulo, do apóstolo São Paulo, para que ele não deixe esses dois personagens, chamados Fileto e Eneu, estragar o culto. Estava tendo 2 cultos na igreja, onde Timóteo pastoreava. Enquanto o pregador pregava, enquanto Timóteo presidia a palavra, esses 2 personagens iam de canto em canto, conversando, profetizando erroneamente, ao contrário, já profetizando que a ressurreição já tinha acontecido e não ia mais acontecer a ressurreição, que Jesus talvez não voltaria mais, ele já veio. E Paulo fala do penhor da palavra de Deus, que foi selado por Jesus Cristo. Paulo não foi um discípulo que acompanhou Jesus, mas ele é o 13º discípulo. Ele é um apóstolo dos gentios. Pedro tem a capacidade de falar que Paulo fica com ele 3 anos e ensina Pedro. E você vê o que o Espírito Santo pode fazer através de um homem, de uma mulher, quando ele abre a alma e diz: eu quero, eu preciso, eu quero fazer a obra de Deus. Porque a obra não faz só com pregação, a obra faz com louvor, com cântico, a obra se faz com adoração, a obra se faz com ouvintes, e sem ouvir você não aprende. Ninguém pode se levantar para ensinar, a pregar, se primeiro não sentar para ouvir, para aprender. Não tem como cair de paraquedas. Esses 2 não tinham caído de paraquedas, esses 2 personagens, eles já eram crentes há muitos anos, segundo Paulo, no final da carta. Mas eles se desviaram, se afastaram da verdade da palavra que Jesus ensinou, e Paulo estava dando continuidade no ensino do mestre. Então Paulo já tinha entregado esses 2 personagens, nas mãos de Satanás. Para Paulo fazer isso, eles estavam prejudicando a obra de Deus, eles estavam danificando, trazendo danos. Paulo vai dizer que eles tinham comichões para fora
do local de culto, ficavam com comichões, com conversas ao contrário no ouvido. Você viu o pastor lá, você viu o obreiro, a obreira errou o hino, gaguejou na mensagem, pegando um gancho aqui com o pastor Márcio. Ele disse que tremia que nem vara verde quando pregou pela primeira vez. Ele disse que nunca tremeu, que a mão nunca suou, que a barriga nunca doeu. Enquanto for assim, é sinônimo de que você tem temor, respeito com aquilo que está sobre nós, que está sobre você, o Espírito Santo, a palavra, a verdade. Agora o dia que nós esquecermos deste temor, praticarmos relaxadamente, o obreiro tem que buscar com excelência os dons. Por quê? Porque excelência fala de sabedoria, de diligência, de espiritualidade, de um exercício extraordinário, extremo, de muito valor, de muita preciosidade. Não é de qualquer jeito, não se cai de paraquedas. Podemos fazer o cenário mais bonito que for ficar, ou ficar mais bonito, mas sem a presença não tem beleza. Você vê que veja que Paulo ele vai terminar o assunto falando de uma grande casa. Na época, tem um pano de fundo em cima disso. Na época, toda grande casa tinha 4 tipos de vasos. Diga 4 tipos de vasos. Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira e vaso de barro. E o interessante é que essas grandes casas da época, que tinha que ter esses 4 tipos de vaso, o vaso que mais importava nessa época, que era o vaso que eles mais adornavam, de flores, de beleza, de encanto, era o vaso de barro, porque todos tinham destaque já, por ter brilho, por ressolir, por estar com seu brilho próprio. Mas o de barro não. O de barro era um vaso que se encerrava no final da casa, mas ele era o vaso mais adornado. E nós somos taxados por Paulo como vasos de barro. Lá na carta aos Romanos 9, 21, 23, vai falar que Deus está fazendo o barro, e do barro o vaso, e o vaso é de barro, e a excelência do vaso de barro vai ser colocado quando ele for adornado. E quem adorna eu e você como vasos de barro, tesouros preciosos de Deus na terra, é o Espírito Santo. E ele vem com os dons, e ele vem e capacita você, que capacita, nos capacita com os dons. E são muitos dons, né? Eu quero partir para os dons agora. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, e versículo de número 28, 29, 30 e 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28, 29, 30 e 31. Diz assim: e a uns por Deus na igreja, quer dizer, é dado por Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, de socorrer, governos ou de governar, e variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre?
têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Veja aí que nós temos um introdutório de Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, porque quando Paulo escreve duas cartas, a primeira é porque a igreja está em conflito consigo mesma, com problemas internos, e a segunda é para, além de corrigir, é para parabenizar. Paulo tinha uma estratégia tremenda, pelo Espírito Santo de Deus, fora do comum, fora do nível humano. E ele está explicando aqui que na igreja é necessário que tenha essas novas características, esses novos intitulados de dons, para que a igreja seja adornada pelo Espírito Santo. E não importa se você fala em língua e ele interpreta, se você é um doutor da palavra, ou se você profetiza. Se você observar, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse sempre está falando de profeta e profetiza. Não acabou o tempo dos profetas. Engano de quem falar isso, porque está isolando o texto. Mas de Gênesis e Apocalipse nós temos profeta, profetiza, profecias e profecias. A maior profecia está aqui de frente conosco. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero nos conduzir aqui mesmo já, para ganharmos tempo. Vira uma folha, voltando no capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12 de 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo de número 12, versículo desde o 7 até o 11. Versículo 7 até o 11 do capítulo 12. Diz assim, o 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Diga sabedoria. Esse é o primeiro dom doado do Espírito Santo para a igreja. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Diga ciência. Esse é o segundo dom, chamado conhecimento do Espírito Santo para a igreja. Versículo 9. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Diga fé. Esse é o terceiro dom. Então fé é dom, dado do Espírito Santo para a igreja. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Diga curar. Veja que curar está no plural, pluralismo, dons de curar. A palavra curar está no plural, pluralismo. Veja que tem várias táticas de cura: dor de cabeça, cura de coluna, cura de pernas, de pé, cura da alma, e vai-se embora. Por isso que está no plural, tá? Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. Diga maravilhas. Esse dom extraordinário, né? Faz crescer perna, braços, dedos e o corpo. E a outro, a profecia. Diga profecia. Olha aí de novo profecia, né? E a outro, o dom de discernir os espíritos. Diga discernir. Os espíritos. É isso. Porque hoje tem muitos espíritos enganadores, né? Virando a página. E a outro, a variedade de língua. Diga variedades de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Diga interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não depende como você quer. Ele está pronto para repartir sobre os nossos corações
sobre a nossa alma 9 dons. 9 dons. 9 dons que o Espírito Santo doou só para a igreja. Esse aqui são dons exclusivos, pastores, né? São dons só para a igreja de Cristo, para a igreja de Jesus Cristo. Só nós podemos receber esses dons aqui, né? Que é dom de sabedoria, da ciência, de conhecimento, de curar, de maravilhas, de profecia, de discernir, de variedade de língua e de interpretações. Agora, aqui pertinho, nós vamos para a carta de Efésios. Carta aos Efésios. Carta aos Efésios, logo depois de Gálatas. Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Capítulo de número 4 e versículo de número 11. É só 11. Carta aos Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 11. Então, nós recitamos 9 dons lá na primeira carta aos Coríntios, que o Espírito Santo, no capítulo 12, do 7 ao 11, doou para a igreja através do Espírito Santo. E agora nós vamos ver os 5 dons apostólicos que Jesus Cristo doou para os seus discípulos. Capítulo 4, versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, diga apóstolos, e outros para profetas, diga profetas, e outros para evangelistas, diga evangelista, e outros para pastores, diga pastores, e doutores. Então aqui nós temos 5 dons do lado de Jesus Cristo para os discípulos. São 5 dons apostólicos. Já falamos os 9 dons do Espírito Santo para a igreja. Agora os 5 dons apostólicos de Jesus Cristo para os discípulos. Agora, continuando, para integrar os 20 dons, né? Vamos para Carta aos Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8. Aqui são dons ministeriais. Tá? Carta aos Romanos, capítulo 12, e versículo 6 até o 8. Esta primeira carta que o apóstolo São Paulo regeu como ponto de partida das suas 13 cartas. Carta aos Romanos, capítulo 12, e versículo 6 até o número 8. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, diga profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, diga ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, diga ensinar. Haja dedicação ao ensino. 8. Ou o que exorta, diga exorta. Use esse dom em exortar o quê? O que reparte, diga reparte. Repartir é dom, hein? Faça ou com liberalidade. O que é presidir, diga presidir. Preside com cuidado. O que é exercita misericórdia, diga misericórdia. Com alegria. Então misericórdia também é dom. Olha, então nós temos aqui como dom ministerial: profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e misericórdia. Então nós temos 7 dons ministerial que Deus doou para o povo. Temos 5 dons que Jesus repartiu ou distribuiu
para os discípulos, que são 5 dons apostólicos. E temos 9 dons que o Espírito Santo doou, repartiu para a igreja. Então são 21 dons. O que passar daí é talento, é habilidade, é conceito, é conhecimento, é algo extraordinário, é algo excelente, é alguém com excelência pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu acho muito interessante quando uma pessoa vai pregar pela primeira vez e ela tem todos esses requisitos que disse o pastor Márcio: trêmulo, mão que soa, transpira rápido demais, falta as palavras, dói a barriga. Isso faz parte, porque aquilo que nós estamos trajando verbalmente, aquilo que nós estamos repassando, que está no nosso coração pelo Espírito Santo, não é nosso. Nós somos só vaso de barro, nós somos só emprestado a Deus. Foi dito pelo pastor Márcio, que ele reforçar, daqui a gente não leva nada. Como podemos ter inveja daqueles que possuem muitas coisas, mesmo que nós possuímos poucas coisas, mas de uma coisa nós temos a certeza: Ele é o verdadeiro galardoador eterno. Ele tem galardão para nós, que significa recompensa, que significa vocês mereceram e fizeram o juízo para isso que estão recebendo aqui na eternidade. Paulo vai dizer aqui na segunda carta aos Coríntios, e vai dizer também lá em Gálatas, que miserável seria eu se confiasse somente nessa vida, se esperasse somente dessa vida aqui, pastores, e não da futura, da vindoura, que é a mais importante e que é a mais principal, e que é aquela que nos está esperando, que é a nossa pátria eternal. Não é assim que diz o hino? Pátria eternal. Eu quero dar continuidade aqui, falando sobre fé, obediência e confiança. Diga: fé, obediência e confiança. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, Deus vai chamar um homem que no capítulo 11, e antes de encerrar os versículos do capítulo 11, o seu pai Terá convida ele, Abraão, para ir para Canaã. E aí Deus, que é um ser inteligível, fugaz, rápido demais, aproveita o ensejo e desmancha aquilo que ele não tem plano, aquilo que ele não tem propósito. E no capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, ele vai agora chamar Abraão. Ele vai. Ele desmancha o que Terá estava construindo para construir o propósito dele. Porque Terá morreria logo em sequência, não porque da idade. E Deus queria Abraão com 75 anos e chama ele numa voz altiva: Abraão. E ele não vê nada, não vê ninguém, porque ele está acostumado a ver imagens, algumas coisas em volta, lá na cidade de Ur dos caldeus, mas ele não vê nada. E ele ouve novamente a voz bradando, dizendo: Abraão, sai da terra de Ur dos caldeus, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vem para a terra que eu vou te mostrar. E começa: terra que eu vou te mostrar. E ele vai citando, tem 7 promessas lá. Vamos averiguar essas 7 promessas? Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e o 3. Isso. Livro do Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2
e 3, ele vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação. Então, para a terra que eu te mostrarei é a primeira promessa. É a primeira promessa. A segunda promessa é: far-te-ei uma grande nação. Terceira promessa: abençoar-te-ei. Quarta promessa: engrandecerei o teu nome. Quinta promessa: e tu serás uma bênção. Sexta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Sétima e última promessa: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso consta eu, consta você, consta nós, consta a nossa digníssima família, que nós somos descendentes de Abraão e não de Adão e Eva, mas de Abrão, já depois Abraão e Sara. É deles que nós somos descendência. É aí que se cumpre a sétima e última promessa. E se você prestar atenção, esse homem aqui, ele vai usar a fé. Ele vai por fé. Aonde o seu filho Isaac vai pela esperança. E o seu neto Jacó vai pela confiança. Então o obreiro hoje precisa de fé, esperança, confiança. Se o obreiro chegar na casa de Deus e propositar os seus ideais: eu quero trabalhar, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer a obra de Deus. A obra de Deus não se faz sobregando, tá? Quando Abraão sai pela fé, ele encontra dificuldade no ministério dele. Ele encontra, logo na segunda página, o seu sobrinho, que ele leva junto com ele. Esse sobrinho não discute com o tio, simplesmente são os pastores de Ló que discutem com os pastores de Abraão. Está no texto. Eles não se entenderam, nem o tio com o sobrinho e nem o sobrinho com o tio com as coisas. Mas os pastores deles estavam com muitos gados, vice-versa, e se desentenderam, se discutiram e colocaram os comichões na vida do tio e do sobrinho. Todo ministério tem isso. Paulo estava falando. Na igreja da Galácia também teve o mesmo problema. E aí onde vem eu, o pastor Luiz Antônio, sempre gosto de responder para algumas pessoas. Hoje eu respondi de novo para um casal de pastores, porque eu congrego tão longe assim, pastor. Eu amo quando perguntam isso. Eu digo, eu congrego na igreja Profeta da Última Hora. Sabe por quê? Porque ela é uma igreja de ordem, de ética, de conduta. Você não vai ver qualquer um fazer o que quiser. Lá tem um momento de oração, de cânticos, de oportunidades, de conta a bênção e a vitória, da mensagem que se preza. Meu pastor, minha pastora preza muito o momento da mensagem, e depois oferece-se Jesus. Quem quer aceitar o momento do apelo e o agradecimento com a bênção apostólica, a oração da fé. Então, a igreja do modelo primitivo não é a melhor de todas, não. É uma igreja que tem o modelo da igreja primitiva. Eu não preciso encher a igreja do Profeta da Última Hora de confete. Eu só preciso dizer a verdade quando me perguntam. A Bíblia diz que contra a verdade a mentira não prevalece. Ela vai embora, ela foge. Então por isso que eu congrego tão longe. Ou se tiver alguma advertência na igreja, pouco se sabe
não tem comichão, não tem gangrena, não tem doença, não tem disque-me-disque, é cortado já. É assim o verdadeiro modelo para a igreja, para atingir o céu. O alvo é a salvação do céu. E hoje é difícil se encontrarmos esses requisitos nas igrejas. Eu sou itinerante simples, humilde, mas prego para vários lugares. E eu tenho visto isso que eu estou falando aqui, por causa de efeito verdadeiro, por causa de conhecimento. Eu vejo coisas errantes, berrantes, que chega a arrepiar, chega a tremer a alma. Mas é aquilo que eu falo. Se o Espírito Santo da verdade, que apresenta a palavra da verdade, do conhecimento de Deus, da verdade, não estiver conosco, não estiver em nós, porque é Ele que nos vai entregar na nuvem para Jesus, o Espírito Santo, e vai junto com a igreja em Jesus, para a glória, para as mansões celestiais. Então eu vejo o perigo que se corre quando não se tem o Espírito Santo dentro da igreja. E Abraão, no capítulo 17, e versículo 5 e versículo 15, é mudado no 5, capítulo 17, versículo 5, é mudado o nome de Sarai para Sara. Eu me perguntei, Deus, por que o Senhor tirou o I do nome de Sarai e deixou Sara? No capítulo 17 e no versículo 15, ele acrescenta o nome de Abraão, ele põe lá a primeira letra das 5 vogais, que segundo a ciência da letra, significa prosperidade, alavanca do avanço para a prosperidade. Mas lá no capítulo 20 de Gênesis, no versículo 3, 4 e 5, Deus vai mostrar por que ele tirou o I do nome Sarai, e deixou Sara. Porque vai nascer um menino. Abraão está já com o nome agora mudado, acrescentado, Sara com o nome diminuído, Abraão com 100 anos, Sara com 90, e agora nasce o menino, e o menino é colocado o nome de Isaac. Significa riso ou sorriso. Olha, o motivo de tirar o I do nome de Sarai. Deus tem os seus propósitos. Deus tem o seu jeito de trabalhar com a igreja, na igreja, através do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve com o povo, com a igreja no meio do povo, desde o princípio da criação. Eu acho lindo por demais quando o Espírito Santo está trabalhando, seja com o povo ou seja com a igreja. Se dermos um pulinho lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 até o 32, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Nós temos ali 21 personagens da galeria dos heróis. Da galeria, ali nós temos heróis, heroínas, são 21 personagens em destaque na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1 até o 32. Vai dizer aí 21, vai citar 21 nomes de personagens que almejaram alcançar as promessas comprometidas de Deus para com eles. E a Bíblia vai resumir ali aos Hebreus, quando termina o 32, que nem todos alcançaram todas tais quantas promessas que Deus liberou, se comprometeu a eles. Nem todos. Nem todos receberam tantas tais promessas comprometidas. E eu vou lhe revelar um segredo esta noite. De Gênesis a Apocalipse tem 32 mil promessas. De Gênesis a Apocalipse tem 14 mil vitórias. De Gênesis a Apocalipse tem 8
mais rápido que promessas. Porque o povo de Deus tinha promessa de herdar a terra prometida. Canaã, o território, o espaço geográfico terreno. Mas a melhor cidade, Jericó, para iniciar as 7 cidades que eles receberiam como promessa. E quando eles vão começar a receber e tomar as promessas garantidas por Deus, abaixo de 40 anos que entraram na terra prometida em Canaã. Acima de 80 anos ficaram todos soterrados, aterrados, mortos, engolidos por areia do deserto, mortos por praga, porque não quiseram, mesmo vendo, mesmo enxergando o que Deus fez com eles em 40 anos, 39 anos e 7 meses nas mãos de Moisés e 5 meses nas mãos de Josué, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão e vendo com os olhos nitidamente madeira em endossar água, largar água mais potável, suja, limpa, pedra, jorrar água, maná, que significa no hebraico. O que é isso? Maná no hebraico, no português, o que é isso? Toda manhã tinha maná com miolo de pão, segundo o sabor era de corvilho, isso? Me ajuda aí, pastor. Corvilho, o sabor era de corvilho. Então não faltou nada para eles, a roupa não se rasgava, os calçados não se gastavam. Que Deus é esse? Levanta a tua mão, vamos profetizar. Diga: esse é o meu Deus. Levante as palmas para Jesus. Glória a Deus. Fé, diga fé. Diga obediência. Diga confiança. São 3 características de Abraão. Abraão foi pela fé. Fé é quando você não vê, não enxerga, mas ouve e escuta. Carta aos Hebreus 11, primeiro isso, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a credibilidade daquilo que você crê e espera com confiança. Porque isso é fé. Ninguém enxerga que você vai vencer. Ninguém te enxerga amanhã. Deus te enxerga que você vai ser amanhã. Deus te enxerga o seu amanhã. Você lá vitorioso, cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Pois o choro de uma noite, noite é momento. Freud, um mestre, um doutor da psicanálise, diz que todo momento passa, seja bom ou seja ruim, mas amanhã é caracterizado na Bíblia como o teu dia da vitória, o dia do canto do teu louvor, aleluia, o dia da tua adoração, o dia da resposta de Deus para as nossas vidas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. Já estamos encerrando, viu? Não quero ser cansativo. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. E o versículo é o 5, 6 e o 7. Leremos para a glória de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, versículos 5, 6 e 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profeta. Diga de profeta. Esse rancho de profetas que desce do alto e trazem diante de si salteiros e tambores e flautas
e harpas e profetizarão, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará. Com eles e te mudarás em outro homem, e há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que acha a tua mão, porque Deus é contigo. Nós temos aqui, isolando o texto, nesse rancho de profeta, aqui vai ser a consagração através da unção de profeta para Saul, né? Isso, Saul, para Saul. Então Saul está sendo enviado para encontrar esse rancho, que é onde estão os profetas profetizando. Veja que isso vem desde a antiguidade, os tempos remotos. Pastor Luiz, o que é profecia? Profecia é uma palavra, um texto que é dito para você com autoridade, mas é um texto que vai ser útil, de palavras benéficas, de palavra que vai te colocar para cima, à frente, e nunca para trás, e nunca para baixo, porque a profecia tem que exortar, tem que edificar, e a profecia tem que te colocar para cima, tem que te animar, tem que mostrar para você o melhor que Deus tem para a tua vida, para as nossas vidas. Isso é um ato profético, palavra de Deus, uma palavra profética. Quando você for profetizar, profetiza com palavras audaciosas, mas com unção e poder, com palavra que coloca essa irmã para cima, coloca esse irmão para cima, levanta o ânimo dela, encoraja ele, porque Deus é contigo. Não olha para essa situação. O que eu disse? Muitas das vezes a gente quer estar num ambiente agradável, mas como eu quero repetir de novo, vem dizer, o ambiente não é tudo. O mais importante é quem está com você no ambiente, que é a presença de Deus, através do Espírito Santo, que representa o Pai e o Filho, que está sobre o trono. Neste mesmo livro, capítulo 19 agora. Capítulo 19, no mesmo livro de 1 Samuel, e versículo 20 até o 24. No mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20 até o versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Versículo 21. Enviando, disse Saul, envio outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Versículo 22. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Versículo 23. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel. Este esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas.
Olha que coisa linda. O rei Saul aqui está em busca de captura de Davi. Ele vai perseguindo Davi aqui para tomar a vida de Davi. Mas ele manda mensageiros. E os mensageiros chegam lá. E quando chega no rancho do profeta, ou na escola de profeta, ou na igreja de profeta, ou na casa grande de 4 vasos de profeta, eles é contagiado. Eles são contagiados de uma tal maneira pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo, que é o mesmo, muda só o título empregado, Espírito do Senhor, Espírito de Deus e Espírito Santo, o Espírito é o mesmo, que eles são contagiados com tal unção, que eles também começam a profetizar, aleluia, sem conhecimento nenhum. Toma a boca, a vida, o coração, a alma deles, e eles adentram o rancho profetizando também. E eles voltam e não é mais os mesmos. Eles voltam outros homens. Eles voltam cheios de capacidade, de ousadia, e diz para o rei Saul, sem medo de perder a vida, sem medo de morrer. E Saul não mata, porque eles foram transformados pelo Espírito de Deus. Aqui na leitura, na sequência. E Saul manda mais outros mensageiros. E se repete a mesma coisa. Mesma transformação, mesmo unção, mesmo poder. Desce sobre eles. O local era contagiado de uma tal unção, de um tal poder, que quando chegasse na porta do rancho, da escola, da igreja, da grande casa do profeta, era contagiado, cheio do Espírito Santo de Deus, e falavam em língua, e profetizavam. Aleluia! Que poder que é esse? Que autoridade dinâmica que é essa? E 1, 2, 3, e aí o próprio rei resolve ir sozinho. Ele vai se desafiar. Ele vai buscar Davi por conta própria. Eu mesmo. E vai, e chega lá, e ele já não tem mais aqui o Espírito. A Bíblia diz que Deus já tinha tirado de Saul o Espírito dele, ele já não era mais cheio do Espírito de Deus, ele tinha perdido essa essência, ele tinha perdido essa unção já, pela rebeldia, pela teimosia, pela desobediência, de querer perseguir e matar o próximo rei, que não era segundo aos olhos de Deus, mas era segundo ao coração de Deus. O primeiro rei, Saul, foi escolhido pelos olhos, porque viu o tamanho, um grande espadachim, acima de todos os homens, ele era maior. Mas o segundo rei já tinha sido escolhido por Deus, porque era segundo o coração de Deus, era pelo próprio Deus, pelo coração de Deus. Era um desejo supremo de vida de Deus. E ele queria tirar a vida deste menino, que estava sendo treinado para ser rei, para ser consagrado e ungido 3 vezes. Nunca você vai encontrar a Bíblia dentro dos 39 reis do reino repartido e do Reino Unido, 3 reis, que seriam 42 reis. Nunca você vai encontrar um outro rei ungido 3 vezes. 3 vezes consagrado pela unção, 3 vezes rei. Coisa tremenda. Davi era a escolha de Deus. Davi era menino dos olhos de Deus. Era menina dos olhos de Deus. E quando Saul chega lá, a Bíblia vai dizer que o poder era tão forte, que a unção era tão contagiante, que quando ele se aproxima do rancho de profetas, ele já é contagiado, ele já é tomado pelo Espírito de Deus. Olha aí, que Deus misericordioso que é esse, que já tinha tirado toda a unção, toda a presença dele, desse rei teimoso e desobediente, mas para mostrar que ele ainda é misericórdia, que ele ainda é oportunidade, que ele ainda usa quem tem fé, confiança, esperança, e quer, porque precisa querer.
e enche Saul do Espírito Santo, do Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Saul entra no rancho e começa a profetizar para Samuel. Olha aí, que Deus que é esse? É o nosso, é o teu, é o meu, é o nosso grande Deus. É o Senhor dos exércitos. E depois ele sai para fora do rancho e diz-se e fica o dia todo no chão, rolando de um lado para o outro, falando em língua e profetizando. Deus está mostrando para ele, Deus está ensinando ele, Deus está trabalhando com ele para ceder uma nova oportunidade. É isso que Deus faz comigo, com você, com a gente. Deus está trabalhando conosco nessas quantas quarta-feiras? Tantas quarta-feiras, já quarta com essa, na escola de profeta. Não poderia ser diferente, né? Essa igreja é a igreja dos profetas. E é da última hora, dos últimos tempos. Não há mais tempo de se perder. É tempo de se ganhar da presença de Deus. E que esse Deus possa cada dia trabalhar conosco, nos dando oportunidade, nos enchendo do Espírito dele, para que a gente possa ser melhor amanhã do que hoje, para que a gente possa continuar levando as boas novas. Se você prega, prega com excelência, busca o dom com excelência. Se você canta, continua cantando com essa dinâmica de excelência. Continua adorando a Deus através da pregação, ou do louvor, ou do cântico, ou da evangelização, ou dos bons conselhos. Não importa. Samuel só acendia e apagava a lâmpada dos 7 castiçais de ouro, os candelabros, dentro da casa de Deus, o templo provisório, lá na cidade de Siló. Mas alguma coisa ele fazia para Deus. Então vamos fazer alguma coisa para Deus. Vamos deixar Deus nos encher com o teu Espírito Santo. Vamos deixar Ele tomar a nossa vida. Vamos deixar Ele ser o nosso condutor, aquele que nos conduz para dias melhores, as nossas veredas melhores. Não vamos se prender, não vamos se segurar, não. Vamos deixar Deus nos conduzir. E que muitas quarta-feiras dessa, profética, possa vir para nossas vidas, possa nos ensinar a como profetizar, a como ser um bom profeta, uma boa profetisa, a como ser em casa que nós somos aqui, representar no nosso trabalho Jesus como nós representamos aqui, e que assim sejamos, obedientes, usando a nossa fé, usando a nossa esperança, a nossa confiança, para que possamos sempre estar cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu sempre gosto de dizer aqui que se você foi escolhido, é porque um dia te chamou. E se você está sendo chamado, é porque você tem escolha. Você que decide. Você tem a escolha. Diga: Jeová Nissi, o Deus que provê, o Deus das providências. Diga: Jeová Rafá, o Deus que sara, ou que cura. Diga: Jeová Nissi, Deus a bandeira, o estandarte da nossa vitória. Diga: Jeová Shalom, o Deus da paz. Diga: Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. Diga: Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Diga: Jeová Samá, o Deus presente. Diga: Jeová Kadosh, o Deus Santo. Diga: Jeová Adonai, o Deus nosso Senhor. Diga: Jeová Elion, o Deus Altíssimo. Diga: Jeová Sofer, o Deus que é a nossa salvação. Diga: Jeová Shazam, é aquele que nos fortalece. Receba a força de Deus esta noite, através do Espírito Santo de Deus. Vamos para Jesus. Ele é bom e Ele é
Eu quero agradecer a minha rica oportunidade, tá? Palmas para Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe a vida do pastor Luiz Antônio, mais e mais, na presença do Senhor. Nós vamos estar fazendo, irmãos, a oração da fé, para voltar ao nosso lar, como temos feito muitas vezes na quarta-feira.